Deus, ele não mudou, irmãos, ele continua com o mesmo poder. Ele é imutável, ele não muda, nem mudará. Quem muda é o ser humano. Quem vacila somos nós. Deus não, ele cumpre, ele vela com que ele cumpre. Deus, ele nos guarda. Um Deus que não poupou seu próprio filho, irmãos, para analisar o que mais ele pode fazer por ti, o que mais ele pode fazer por mim. Agora a nossa parte é acreditar, a nossa parte é confiar e não nos acharmos, não nos soberbecemos. Agora, irmão, se dá mal quem se levanta contra ele, porque todos aqueles que se levantam contra a obra de Deus, eles vão perecer. Todos aqueles que se acham melhores uns do que os outros, se tornando, querendo ser Deus, aí sim Deus abate. Nós lembramos muito bem, irmãos, do próprio Saulo. Quando ainda era Saulo, depois foi que ele se tornou, né, o nome dele foi mudado para Paulo, que ele matou muitos cristãos, perseguia a igreja do Senhor, e ele tem aquele encontro com Cristo. E Jesus, e quando ele diz que Jesus, ele fala com ele, ele diz: quem és, Senhor? E Jesus diz o que para ele? Sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Ele estava perseguindo a Jesus ou a igreja? Então a igreja tem dono. A igreja tem dono. Então você faz parte da igreja de Cristo porque está com medo de tantas coisas. Se você tem um dono que é todo poderoso, que é o forte, que é o general de guerra, que é o nosso Deus, você tem o Deus todo poderoso, general de guerra, tem o advogado dos advogados, que é Jesus Cristo de Nazaré, tem o Espírito Santo de Deus para lhe auxiliar em tudo que você necessita. E por que você está com medo? E o que acontece com aquele encontro ali, irmãos, que Saulo, ele fica cego por 3 dias e 3 noites, ele não come, não bebe, ele aprende a orar, ele aprende a buscar a face do Senhor, ele está ali em jejum, em oração, Deus começa a dar visão para aquele homem. E Deus começa agora a mudar, transformar o coração daquele homem. Então quem é que bate de frente com Deus e fica de pé? Não fica, vai ao chão, vai ao chão. E quando ele se levanta já é diferente. Pensa que quando Deus coloca no chão, ele vai levantar da mesma forma. Não, Deus levanta com um propósito de transformação. Joga no chão para mostrar que Deus é Deus, que ninguém está à frente dele não, que ninguém faz. Ele matou e fez o que fez até o dia que Deus permitiu. Não era assim a permissão de Deus, não. Tudo era com a permissão de Deus, não é vontade, irmãos. Permissão de Deus, entenda, é uma coisa. E vontade de Deus, não era vontade de Deus que ele perseguisse e matasse. Mas Deus estava permitindo, mas chegou o dia que Deus, olha, agora eu vou dar um baixa nisso aqui. Agora você vai ter que ser transformado para louvor do nome do próprio Deus, irmãos, e para o bem dele, porque senão ele ia morrer sem salvação. Mas ele reconhece quem é Deus, ele reconhece quem é Jesus Cristo. A vida deste homem passa a mudar e ele se torna um grande mensageiro da parte de Deus. O rei Nabucodonosor, irmãos, tentou querer tomar glória de Deus. Eita, meu pai, ninguém consegue não, irmãos. Deus, ele está à frente de tudo. Esse rei, irmãos, pereceu. Deus deixou que a memória dele ficasse conturbada. Aquele homem não pensava, ele ficou como um animal, comendo capim. Sem memória nenhuma, o homem ficou desnorteado. Então quem é, irmãos, que vai se ensoberbecer e vai ficar do mesmo jeito? Quem é o homem que quer tomar a frente de Deus e a vida vai se tornar do mesmo? Irmãos, tem tantos personagens que pereceu porque não quis honrar a Deus, porque não quis obedecer, ou que tentou bater de frente com Deus. Aonde é que esse ser humano vai, irmãos? Se ele não reconhecer a soberania de Deus, ele vai descer, ele vai ser humilhado, ele vai ao chão. Porque ninguém toma, irmãos, a glória de Deus, ninguém está acima de Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Então que Deus possa receber tudo aquilo que nós temos feito aqui, Deus possa receber, irmãos. Que não sejamos desprezados ao fazer algo para Deus e Deus não receber, assim como ele não recebeu a oferta de Caim. E ele se ira e mata o seu irmão.
Por conta de quê? De uma soberba, não sei, uma inveja, porque Deus não recebeu a dele e recebeu apenas o seu irmão. O seu irmão deu de coração, o seu irmão fez de coração. Irmãos, o único que sonda os nossos corações é Deus, só Ele sabe a intenção de cada um de nós. Não cabe a nós julgarmos uns aos outros. Deus, Ele é um Deus que exerce juízo, irmãos, na terra, Ele não mudou. Quantas pessoas, irmãos, que mentiram e foram decepcionados. Ainda ontem mesmo eu falei do caso de Safira e Anania por conta de uma mentira. Que pensavam que estavam mentindo para o homem, mas estavam mentindo para o Espírito Santo, porque aqui nada passa desapercebido aos olhos de Deus, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Que Deus nos transforme e nos lapide de dentro para fora. Deus exerceu juízo, irmãos. Esse homem que Deus não recebeu a sua oferta, a sua descendência foi amaldiçoada. Ele não foi abençoado na terra. Não tem como, irmãos, termos a bênção de Deus quando não queremos agradar, quando não queremos obedecer, quando não cumprimos os princípios da palavra de Deus. Mas eu repito, mas quem é que pode, irmãos, impedir o agir de Deus quando Deus é conosco? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem é que vai nos arrancar da mão dele, irmãos? Ele nos arranca da mão do adversário, ele arranca da mão do homem, nos arranca, seja de qualquer situação complicada e difícil. Mas se nós, irmãos, nos voltar em desobediência, em desacreditar da palavra de Deus, quem é que pode? Se Deus se voltar contra nós, como se voltou contra essas pessoas, então que nós venhamos temer o Senhor, irmãos. Acreditar na palavra dele. Não existe mal nenhum que possa nos derrotar se Deus é conosco. O mal ele só toca na minha vida e na tua vida se o próprio Deus permitir. Acredite na palavra de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Quando Deus exerce juízo ali também em Sodoma e Gomorra, irmãos, era porque o povo não queria nada com Deus. Estavam fazendo tudo o que eles queriam, os desejos da sua carne. Estavam distanciados de Deus. Ele exerce juízo ali. Mesmo tempo, a mesma coisa no tempo de Noé, que ele pregou e falou, ninguém quis dar ouvido. Os únicos que foram salvos foi quem? A família de Noé. Ali foi o quê? Juízo de Deus. Então, quando Deus é contra uma nação, quando Deus é contra um país, quando Deus é contra uma família, quando Deus é contra... Por quê? Porque de alguma forma esta pessoa está zombando, escarnecendo, e de Deus ninguém escarnece, de Deus ninguém zomba. Mas se Deus é por nós, quem será contra? Mas se Deus for contra nós, quem vai ser por nós? Ninguém. Então o correto é, irmãos, nos arrependermos, acreditar na palavra e crer que maior é Deus do que qualquer trabalho disso ou daquilo que estão fazendo, porque não prospera, não pega, irmãos. Acredite na palavra de Deus. E se a pessoa está crendo e aconteceu e pegou, volte para Jesus, volte para Deus, se renda aos pés de Jesus, se esconda perante a Ele, porque estamos escondidos em Deus. Ele que nos guarda, Ele que nos livra, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe a todos nós, nos dando entendimento da palavra.